Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Camila Jordan sobre a teto e moradia digna. Moradora de São Paulo depois de morar em 6 cidades, fora e dentro do Brasil, Camila é urbanista e ativista, especializada em mudanças sistêmicas para garantir o direito à moradia em assentamentos populares. Foi CEO da Teto Brasil por 5 anos e atualmente é diretora de Relações Institucionais e Incidência, liderando esforços para colocar a emergência habitacional na agenda pública. É mestre em Administração Pública pela Universidade de Colômbia e formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Nova de Lisboa. Já trabalhou com inovação em políticas habitacionais em Nova York e foi reconhecida pela Bloomberg Linea como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2022 e 2023. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Seja muito bem-vinda, Camila, para a gente falar um pouco sobre a teto e moradia digna no Brasil, na América Latina. E, Camila, acho que uma maneira legal da gente começar é a gente aprender um pouco sobre o que é a teto, né? Eu entendo que é uma das maiores organizações que trabalha com a construção de moradia de forma voluntária no mundo, né? Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, como é que surgiu, como é que chegou no Brasil, né? Qual que é o escopo de atuação de vocês. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Eu já acompanho o Caos há muitos anos, então é muito legal poder estar aqui nesse papel, contando um pouco desse trabalho que eu venho fazendo também há muitos anos. A Teto é uma organização, como você falou, né, latino-americana, que nasceu no Chile em 97 e ao longo dos anos acabou se espalhando pela América Latina. Então hoje a gente está presente em 18 países da América Latina e no Brasil a gente atua desde 2006. A Teto é uma organização que é movida pelo trabalho voluntário, pela mobilização comunitária em favelas hipervulnerabilizadas, onde a gente trabalha, em primeiro lugar, sempre com acesso à moradia para quem está em situação, né, de emergência habitacional. E depois, em segundo lugar, a gente, a partir dessa mobilização e dessa atuação comunitária, a gente começa, então, a trabalhar outros projetos com as comunidades, e aí sempre a partir também do que as próprias comunidades trazem, dos diagnósticos feitos e desse trabalho em conjunto, né? Então a gente trabalha para que as comunidades possam ser autossustentáveis, para que elas possam se desenvolver nesse processo, e a gente enxerga os projetos, tanto de moradia quanto de infraestrutura, que são os projetos que até acaba focando, como ferramentas para esse desenvolvimento. E eu acho que a parte essencial que, apesar de muitas evoluções nesses últimos anos, ano que vem até faz 20 anos no Brasil, o que não muda, o que faz parte do DNA da nossa organização é realmente esse trabalho ombro a ombro, lado a lado, pisando na lama, como a gente diz, com as comunidades. E esse foco principalmente na questão invisibilizada hoje, que é essa situação de moradia para quem mora principalmente em barracos de madeira, sem piso, chão de terra, sem janela, sem banheiro, numa situação de hipervulnerabilidade muito acentuada e que acaba não sendo contemplada nas políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que é importante falar para os ouvintes que talvez não acompanhem essa questão habitacional tão de perto, dessa designação, hipervulnerabilizado, porque acho que existem favelas em condições muito diferentes umas das outras, e moradores Sim. dentro de favelas também em condições muito diferentes uns dos outros. Então, é interessante você destacar, esse perfil de renda para o trabalho de vocês. E assim, eu conheço a Teto como... Eu vou fazer uma simplificação aqui, tá? Que organiza voluntários para construir casas, Mas assim, o produto final de vocês são casas, normalmente de madeira, ou vocês também trabalham em infraestruturas físicas, sociais, Eu acho que para a gente tangibilizar um pouco mais para os ouvintes o que é o trabalho de vocês.
Perfeito. Bom, a gente, como organização, a gente começou só fazendo casos emergenciais. E a gente fez isso durante muitos anos, não só no Brasil, mas também na América Latina. Mas como a Teto tem esse perfil de fazer em conjunto, sempre com as comunidades, ao longo do tempo e através desse processo de escuta muito intenso e muito honesto e autêntico entre a Teto, voluntários e moradores e lideranças comunitárias, o trabalho foi se desenvolvendo. Então, a gente foi criando uma metodologia mais focada em desenvolvimento comunitário. E daí nasce, então, a partir da demanda dos próprios moradores, o que, para mim, é um motivo, assim, de bastante orgulho, inclusive, de trabalhar numa organização onde a gente, né, foi evoluindo a partir desse olhar territorial. Começam a nascer outros projetos. Então, e eu acho que isso também é um reflexo, né, de que quando você começa a ter o mínimo de dignidade, quando você consegue ter acesso a uma moradia que, obviamente, não é uma solução definitiva, mas que você consegue dormir, que você consegue pensar no dia de amanhã, você consegue vislumbrar um futuro, você se sente um cidadão, uma cidadã mais digna a partir desse processo, você consegue pensar em outras coisas, né? E foi assim, daí a metodologia foi se desenvolvendo para outros projetos. Então, hoje a Teto também tem outros projetos que sempre nascem a partir de um diagnóstico participativo que a gente faz nas comunidades. Primeiro, uma parte de levantamento de dados, né? A gente faz um censo comunitário para entender qual é a realidade daquela comunidade, apresenta esses dados para as comunidades e, a partir daí, começa, então, a trabalhar diferentes temáticas. E, claro, nós somos uma organização sem fins lucrativos, então tudo também depende de como que a gente consegue desenhar planos de ação e projetos e depois conseguir financiamento a partir daí. E viabilidade técnica também, né? Então, por exemplo, a gente tem feito, nos últimos anos, muitos centros comunitários, então isso é uma demanda muito grande das comunidades onde a gente atua, porque acho que foi muito legal você ter falado isso no início, né? Que existem favelas e favelas. E isso foi uma demanda que a gente foi entendendo com o tempo, de que as pessoas não entendiam o perfil das favelas que a Teto atua. Porque o perfil que a Teto atua, por conta da gente ter esse enfoque na moradia hipervulnerável, na questão de pessoas que estão em emergência habitacional, acaba nos levando para territórios que não são conhecidos, que são favelas menores, onde não existem outras organizações de base, por exemplo. Então, existe um mundo de favelas consolidadas, que hoje, inclusive, tem um capital social alto, que conseguem se organizar e conseguem demandar coisas do poder público e tem a interlocução, por mais que existam inúmeros problemas, como a gente sabe, dificuldades, preconceitos, etc., é diferente falar de uma Rocinha e de um Paraisópolis e diferente de falar da Favela City, por exemplo, onde a gente atua, que está embaixo de um leão, em cima de um gasoduto da Petrobras, enfim. Então, são situações muito diferentes. Então, a gente, enfim, essas comunidades também não têm, como, por exemplo, já não estão tão consolidadas e não têm acesso a outros recursos, não tem ainda organizações de base organizadas. Então, centros comunitários, por exemplo, é uma grande demanda, porque não existem centros, não existe nenhum lugar comum onde as pessoas possam se organizar, onde elas possam congregar, onde elas possam pensar sobre a comunidade. Então, centros comunitários acaba sendo uma demanda muito grande que a gente tem recebido, principalmente quando a comunidade começa a se mobilizar e começa a querer fazer mais coisas, né? Claro. Depois mas aí, a partir dos diagnósticos comunitários, surgem inúmeras coisas, desde projetos de iluminação, projetos de água, projetos de saneamento, projetos de infraestrutura. Então, a gente faz muitas pontes, escadas, já fizemos muros de contenção, muros de gabião para conter encostas, já fizemos ruas também, né, fazer calçamento. Então, né, muitas comunidades que só têm estrada, né, piso de terra, por exemplo, o que causa muitos problemas. E a gente, assim, na Favela City, por exemplo, que é aqui, né, em São Paulo, a gente construiu uma ponte, assim, onde com certeza acho que mais ninguém conseguiria construir uma ponte assim, a não ser os próprios moradores, né, com aquela ingenuidade de conseguir construir num lugar que era absolutamente impossível se você fosse fazer isso de outra forma. Então, mas é isso, sempre a partir dos moradores, essa visão de qual é a prioridade, porque uma coisa uma pessoa de fora chegar e falar assim, não, eu acho que você deveria fazer XY, outra coisa não, claro. Aqui a urgência é essa.
E o diagnóstico, ele também traz até um novo olhar para a própria comunidade. Então, por exemplo, teve uma comunidade que a gente fez um diagnóstico participativo e a gente apresentou os dados que a gente tinha feito, né, nesse censo comunitário, que a gente chama de ECO, escutando comunidades, e aí apareceu que mais de 50% da comunidade tinha menos de 20 anos. E a própria comunidade não se tinha dado conta que tinha tantos jovens. Então, a própria comunidade começou a pensar, nossa, tem muita criança, tem muito jovem, o que a gente pode, então, fazer para essas pessoas, para a próxima geração? Então, é sempre nessa dinâmica que a gente trabalha. E as moradias, só para terminar, as moradias acabam sendo um grande motor, porque como são comunidades muito desacreditadas, muito abandonadas, muito marginalizadas, quando a gente chega seria quase impossível, eu diria, a gente chegar falando de um projeto comunitário, que é um trabalho a longo prazo, que demanda planejamento, que demanda muita mobilização comunitária para comunidades que pessoas já passaram milhões de vezes, prometeram muitas coisas e nunca entregaram nada. Então, quando a gente fala que a gente vai entregar 10 casas, 15 casas, 20 casas em um final de semana e chegam 100, 200, 300 voluntários, pessoas que nunca viram antes na vida, para cavar buraco e erguer uma casa, isso tem um impacto muito grande na comunidade. É quase inacreditável. Assim. Você olha para as pessoas e elas falam, não acredito que está chovendo, estão 40 graus, está frio, e tem voluntário cavando buraco de pessoas que nunca viram antes na vida. Então, esse processo de mobilização e de visibilização, ele é muito importante no trabalho comunitário. Incrível, incrível. Enfim, então, mesmo essas obras de infraestrutura, imagino que não sejam grandes infraestruturas, são feitas por voluntários também. E moradores. E moradores, todo mundo junto. Sim, tá. Todo mundo junto. Assim, várias perguntas surgem aqui para mim. Para a gente ter uma noção da dimensão, né? Quantas casas ou projetos vocês realizam por ano? Quantas favelas, quantos voluntários mobilizam, né? E aí a minha pergunta seguinte como que esses projetos são escolhidos, né? Assim, bom, por que uma favela X numa cidade tal? Por que aquela família, né, daquela comunidade? Muitas perguntas diferentes. Vamos lá. Vou começar aqui pelos dados e o tamanho. Acho que esse ano a gente chega num marco importantíssimo, e eu diria talvez até único, inédito no mundo, que a gente vai chegar no marco de 150 mil famílias atendidas na América Latina. Com moradias aí tanto emergenciais quanto transitórias e definitivas, né? Porque tem alguns países que constroem moradias definitivas. Em termos de voluntariado, eu acho que a nível América Latina já são mais de 1 milhão de pessoas mobilizadas. No Brasil, a gente passou a marca dos 100 mil voluntários e voluntárias mobilizados nos últimos 20 anos, quase 20 anos, né? E mais de 5 mil famílias atendidas com projetos de moradia, também foi o marco do ano passado. E em termos de projetos, a gente tem mais de 300 projetos entregues, e aí varia entre projetos comunitários, como também projetos individuais. Então, por exemplo, colocar captação de água da chuva em certas casas, ou banheiros comunitários, até centros comunitários, estradas, pontes, enfim. Então, variam um pouco as dimensões dos projetos. Hortas também, teve uma época que a gente fez muita horta comunitária, apesar de que a gente já entendeu que é uma temática muito difícil de se manter, então é um projeto que a gente já não faz muito. Mas, assim, em média, por exemplo, anualmente a gente mobiliza cerca de 8 mil voluntários por ano. 8 mil? 8 mil, então é muita gente. E esses voluntários, assim, pode ser qualquer pessoa que esteja interessado, vocês divulgam os projetos, as pessoas aparecem, tem um processo de inscrição, como é que funciona isso? O nosso foco é principalmente em jovens. Jovens universitários, o foco é sempre esse. Mas, assim, na verdade, qualquer pessoa pode se voluntariar, e a gente tem pessoas de diversas idades enfim, especialidades, né? As pessoas muitas vezes perguntam, precisa ser arquiteto? Não, precisa só ter vontade de fazer e chegar junto, assim. E a gente também trabalha com empresas, né? Então, a gente tem empresas que fazem o nosso programa de voluntariado corporativo. Então, elas mobilizam funcionários das empresas, colaboradores, para botar a mão na massa, seja tanto em projetos, quanto também em casas, na construção de moradias. Então,
Depende, mas assim, em geral é isso, jovens e o público mais de empresas. A gente também trabalha com colégios, então também temos vários colégios que dos 16 aos 18 anos mobilizam os seus alunos, tanto para também cultivar a cultura da doação, né? Então as pessoas têm que se organizar para poder financiar as moradias e acabam fazendo disso projetos no ano todo e depois constroem as moradias com as famílias nas comunidades. Trabalhar com voluntários como mão de obra não deve ser fácil, né? E eu fico imaginando, do ponto de vista de gestão, não sei, eu tô aqui, né, criando hipóteses, né? Assim, um projeto que vocês vão lá, vocês têm tudo planejado e chega lá no dia ou tem, sei lá, tem metade dos voluntários que vocês imaginavam. Ou tem, sei lá, 3 vezes. Os dois podem ser problemas, né? De gestão. Esse tipo de coisa acontece? Tipo de, assim... Olha, o que eu posso dizer é que na Teto acontece de tudo. Assim, é muita história. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho, né, nesses últimos... Né, eu tive 5 anos como diretora executiva, e aí esse ano agora eu mudei para um novo cargo de Relações Institucionais e Incidência. E eu já estou há mais de 12 anos na Teto, como eu mesma comecei como voluntária, há muitos anos atrás. E o que eu cada vez mais vem ficando mais claro para mim é que tem poucas organizações que trabalham realmente com trabalho voluntário. Ou seja, porque na Teto, o voluntariado ele faz parte da nossa missão. Então, a gente tem essa missão de trabalhar com as comunidades, mas a nossa missão também é trabalhar com o voluntariado e de formar essas pessoas e de mobilizar essas pessoas para que elas conheçam a sua cidade, para que elas entendam as diversas realidades, para que elas sejam atores e atrizes nas suas sociedades, em prol da causa da moradia, da redução da pobreza e tudo mais. Então, isso é um objetivo nosso. E isso significa que é muito diferente de simplesmente... chama aí um voluntária para fazer qualquer coisa, né? Significa que a gente precisa ter estratégia, a gente precisa pensar exatamente como a gente vai mobilizar, quem a gente vai chamar, como a gente treina, como a gente capacita essas pessoas, como que a gente mantém elas engajadas. Assim, é uma área inteira dentro da Teto pensando sobre isso. E é bem complexo, inclusive, né? Então, por exemplo, agora a gente teve nos últimos anos uma mudança geracional, né? Então, teve a minha geração que começou como voluntária até antes, né? E agora uma nova geração que é diferente, que se relaciona de forma diferente. Então, a gente, né, precisou na América Latina inteira reformular o nosso programa de voluntariado, fazer pesquisa, fazer grupos focais para entender, enfim, para modificar. Qual foi a principal mudança com esse voluntariado da nova geração? Eu acho que uma das principais questões é porque tem uma questão da mudança em relação a como você se relaciona com o trabalho, né? Porque trabalho voluntário é trabalho, apesar de você não ser remunerado, é um trabalho. E também a gente pegou a pandemia, então isso foi um duplo impacto que acabou impactando muito a gente, porque, né, uma organização que está 100%, 99% do que a gente faz é em território e em mutirão. A pandemia foi um desafio que eu não tenho nem palavras para explicar muito sobre o que aconteceu. Então, a relação com o trabalho mudou. E com o presencial mudou também, né? Então, a gente precisou realmente entender como mobilizar essas pessoas para elas saírem de casa, para elas quererem ir para a comunidade. Porque, por exemplo, na minha época, tinha uma cultura muito forte do escritório da Teto, né? Eu saía do meu trabalho, né? Eu já tinha me formado na faculdade, mas eu estava no meu primeiro trabalho, eu saía do trabalho, eu ia para o escritório da Teto e eu passava 4 dos 5 dias da semana no escritório à noite, e depois no final de semana eu ia para a comunidade. Hoje isso já não acontece, a gente não tem mais essa cultura de escritório, agora as pessoas se encontram uma vez por mês, tem, né, um dia específico, tem que combinar antes, então toda essa relação com isso também, as pessoas, por exemplo, querem saber muito mais informação antes de irem, por exemplo. Então, na minha época, assim, você só ia, para lá, leva uma coisa para dormir, um tênis, sei lá o quê, só vai. Agora não, você tem que explicar, olha, vai ser assim, vai ser assado, depois vai ser assim, não sei o que, as pessoas... Então, é diferente, assim. Mas eu não diria que é melhor ou pior, eu só acho que é realmente diferente e a gente precisa se adaptar enfim, entender o que motiva cada geração também a estar presente e a querer fazer parte.
E voltando ao tema aí da escolha das favelas, das famílias, né? Como que é esse processo decisório? Ele tem a ver com os financiamentos que vocês recebem? Tem a ver com algum mapa de avaliação ou de critérios que vocês fazem? Né? Como que... Porque é difícil, né? Porque, assim, toda escolha também é uma escolha, dizer não para outras pessoas que também estão em necessidade, né? Então, imagino que não seja nada trivial esse processo. Não. Bom, a gente até trabalha com as comunidades a médio e longo prazo, né? Então, a gente raramente trabalha só projetos pontuais em comunidades. Acontece, mas a gente preza mais pelo trabalho, né, contínuo com a comunidade, porque é um processo mesmo, né, de desenvolvimento para todo mundo. Então, tem um processo, a gente tem dentro da nossa metodologia, a gente tem um processo basicamente quase de varredura para entender para entender a cidade, para entender aonde estão esses bolsões de hipervulnerabilidade, aonde estão essas comunidades e onde estão essas famílias em emergência habitacional, que passa desde de a gente receber referências, né, por exemplo, até hoje em várias cidades já é muito conhecida. Mas, então, a gente acaba também recebendo muitas chamadas. Vem trabalhar aqui, vem conhecer essa comunidade. Então, a gente faz visitas a novos territórios para entender qual é o perfil da comunidade, para entender qual que é a dimensão da vulnerabilidade ali, para entender se existe... até só trabalho onde quer que a gente trabalhe. Mas isso vai além também só da liderança. Normalmente, o nosso primeiro contato é sempre com uma liderança comunitária, com alguma referência da comunidade, mas isso vai muito além de, efetivamente, a comunidade inteira conseguir trabalhar, a gente conseguir trabalhar com a comunidade. Então, e aí a gente tem que fazer uma conta que bom, esse ano estamos trabalhando com essas comunidades, vamos conseguir captar esse dinheiro, vamos conseguir ter esses números de voluntários mobilizados, porque até tem voluntariado pontual, né, que vai ali no final de semana fazer uma atividade pontual, mas a gente tem o voluntariado que trabalha o ano inteiro para fazer isso acontecer. Porque, assim, a gente tem cerca de, assim, se a gente não tivesse trabalho voluntário, hoje nós temos cerca de 30 pessoas contratadas no Brasil, mas a gente tem 500 voluntários que trabalham semanalmente para fazer todas essas coisas acontecerem, para a gente chegar em todas essas famílias, para fazer o acompanhamento comunitário daquelas comunidades, para desenhar os projetos, para fazer a captação de dados, para fazer captação de recursos, para fazer captação de voluntariado. Tudo isso é tocado por voluntários e voluntárias. Então, assim, é uma força bem, bem complexa e dinâmica de gerir. Então, mas enfim, a gente tem esse processo das pessoas, né, chamarem a gente, já conhecerem a liderança comunitária, me indicou, etc. Mas a gente também tem esse processo de varredura, onde a gente vai, por exemplo, até através de mapas mesmo, olhando o mapa da cidade, entendendo, aqui parece que tem um bolsão de pobreza, aqui parece que é uma favela XYZ, e aí a gente começa a fazer, faz um diagnóstico territorial, onde a gente visita várias comunidades. Por exemplo, num final de semana você tem 7, 8 carros cheios de voluntários indo nas comunidades diferentes, conseguindo contatos para falar com as lideranças, para visitar aquela comunidade, para entender, para aplicar uma enquete, onde a gente aplica uma enquete mesmo para fazer um perfil dessa comunidade. Esses dados, inclusive, eles estão disponíveis, tanto os dados do censo comunitário, como eu falei, quanto os dados dessas comunidades que a gente faz um mapeamento comunitário, estão disponíveis no nosso site, no site Mapa de Direitos da Teto Brasil, que hoje... bom, ainda é meio que um projeto que a gente conseguiu com muito pouco financiamento, porque infelizmente não existem muitas iniciativas na filantropia para financiar projetos de dados, projetos, né, de avaliação, enfim, é bem complexo você conseguir financiar esse tipo de projeto na filantropia. Mas hoje a gente entende que é a única plataforma online que existe aberta de dados sobre esse perfil de comunidade. A gente tem, assim, mais de 3 mil enquetes aplicadas, são muitas comunidades mapeadas, agora eu não lembro exatamente o número exato, então é super interessante, inclusive, para, enfim, mais pessoas que queiram entender o perfil dessas comunidades. São mais de 150 perguntas aplicadas com as famílias. E aí, depois disso, tem um processo de entrada. Então, se a gente diz, pronto, esse ano, a sede de São Paulo, hoje, né, a Teto hoje está em 7 estados e no Distrito Federal. Se a gente
em São Paulo está atuando com 10 comunidades, a gente sabe que ano que vem talvez uma comunidade a gente não vai mais trabalhar, porque a gente entendeu que lá não tem mais demanda para moradia, não tem mais demanda de projeto, não tem mais interesse das pessoas, ou, sei lá, outras questões como está impossível trabalhar lá por conta da relação com o tráfico também, ou de outras dinâmicas comunitárias que podem acontecer, ou a comunidade vai entrar num processo de regularização fundiária, enfim, tem várias questões que podem acontecer. Mas a Teto, então, ela começa a trabalhar o processo de entrada na comunidade, apresenta o modelo de trabalho, faz várias assembleias explicando como que a gente atua, e as pessoas têm que ir fazer um abaixo-assinado, assim, ó, até eu, Maria, quero que a Teto trabalhe aqui. E aí a gente vai começando o processo dessa forma. Em geral, a gente começa com um projeto de moradia, porque é um projeto que mobiliza muitas pessoas e a gente consegue provar que a gente vai entregar alguma coisa. Porque é muito difícil, assim, a pessoa vai ter que desmontar o barraco dela, que é a única coisa que ela tem, para a gente chegar e construir uma casa. Assim, é muito difícil explicar o que é você ter essa sensação de você confiar numa organização que vem aqui, você vai ter que desmontar seu barraco, arrumar um jeito de guardar suas coisas, arrumar um lugar para dormir, para vir um monte de jovem construir a minha casa, sabe? Então, o processo do mutirão de moradia, porque também a gente faz em mutirão, ele é muito potente. E a partir disso é que a gente depois começa a desenhar os outros projetos. Mas primeiro a gente tem que provar que a gente veio para fazer mesmo, e não só falar e não entregar nada, né? Então, tem um processo muito grande de tecer essa confiança e de estar presente, né? De realmente ir quase todos os finais de semana na comunidade, de conhecer as pessoas, de mobilizar. Hoje a gente, inclusive, tem, assim, moradores que são voluntários, moradores que saem da comunidade para ir ser voluntário com a Teto em outra comunidade, porque acreditam no projeto, porque querem também contribuir com outras famílias. Incrível, incrível. Tu falou nos voluntários que fazem uma série de outros trabalhos, né? Assim, enfim, na minha cabeça, sei lá, quem era voluntário, digamos assim, totalmente voluntário, era quem estava né, sujando o tênis no barro, botando a mão na massa para construir a casa. Mas tem pessoas da área, vou chamar aqui de escritório, da Sim. Teto, que são voluntários. Como é que é a organização nesse sentido, sabe? Não, tem muitos voluntários nessas áreas. Então, por exemplo, para você organizar uma construção, você precisa de montar um staff, você precisa de fazer a avaliação técnica dos terrenos, você precisa ter toda a interface com as famílias, selecionar as famílias, você precisa lidar com a liderança comunitária, tudo isso, você precisa pensar na comunicação de angariar os voluntários para o final de semana. Então, tudo isso claro, tem uma supervisão de pessoas contratadas, mas cada construção, cada mutirão, cada projeto tem uma equipe própria só de voluntários. Incrível. Que toca esse processo. E aí a gente, por exemplo, sabe, toda a área de comunicação da sede, o que ela comunica no Instagram, como que ela comunica no WhatsApp com os voluntários, tudo isso são voluntários. São voluntários que buscam novos colégios, que buscam também, a gente também tem uma área de captação, que organizam campanhas, então, enfim, tudo isso são voluntários, assim, a equipe técnica são voluntários, como que vai ser preciso? Esse terreno aqui são terrenos com muito mais água, então a gente vai precisar comprar mais terra, a gente vai precisar ter mais brita, enfim, quem vai treinar os líderes das casas, porque cada casa depois tem uma equipe e sempre tem 2 pessoas que são tecnicamente, que são responsáveis pela parte técnica e social da construção daquela moradia, mas tem pessoas que treinam esses líderes, que capacitam, tudo isso é voluntário. Entendi. Então, assim, é toda uma estrutura enorme de voluntariado para ajudar a prestar contas, né, para ajudar a fazer a logística, para fazer o desenho da camiseta, para pedir a camiseta, tudo isso é voluntário. Não, bem legal, acho que assim, várias pessoas que estão ouvindo aí o podcast de repente se interessam, né? Enfim, já mandou e-mail. Espero que sim. Para ajudar em projetos, iniciativas, né, com as suas habilidades em suas regiões. Camila, mudando um pouco a marcha aqui da conversa, né? Esse trabalho da Teto, né? A gente vai focar em ajudar essas famílias em situações hipervulnerabilizadas, né, a melhorar as condições de moradia das pessoas. A gente traz à tona bastante aqui no Caos Planejado essa questão de melhorias habitacionais incrementais,
né, em favelas no Brasil. A maioria delas me parecem ser tocadas por instituições sem fins lucrativos, né, iniciativas, muitas delas pequenas, né. Ao longo desses teus vários anos, né, trabalhando nas comunidades, como que tu tem visto não só o crescimento dessas iniciativas e, eventualmente, também o crescimento ou não crescimento, né, da atuação do Estado para ajudar essas pessoas, né? Porque, assim, uma das pautas que a gente busca também no Caos Planejado é dizer, olha, se tem alguém que precisa ser ajudado com a política urbana, são esses cidadãos, né? Enfim, os que estão, assim, nas piores condições, os mais esquecidos, digamos assim, por políticas sociais, habitacionais, etc., né? Como que tu tem visto essa evolução, né? Porque a gente sabe que, enfim, a gente consegue avançar a sociedade com instituições sem fins lucrativos, terceiro setor, mas seria muito bom que a gente visse, né, assim, uma ação mais coordenada enquanto sociedade para atacar esse problema. Eu achei uma pergunta muito difícil essa. Assim, eu acho que eu não sei se eu diria que houve uma evolução, muito sinceramente. Eu acho que a pauta sobre favelas como um todo, acho que ela tá mais em pauta, mas eu ainda acho que a gente não faz ideia, e o que a gente sabe não se aplica a todos os territórios. Então, assim, quando a gente pensa hoje sobre urbanização de favelas, ainda é de um lugar muito, assim, quase antigo, assim, de pensar urbanização de favela, porque a gente não pensa efetivamente na integração desses territórios, tanto a nível de infraestrutura, a gente pensa só basicamente no nível de infraestrutura, né, de minimizar as questões de infraestrutura, mas depois a gente não pensa qual é o tecido social que a gente precisa nas nossas cidades. Né, que é o que, por exemplo, o Medellín fez, né? O Medellín pensou muito além, sim, é essencial a gente pensar na questão de infraestrutura, né, de pensar cidades né, bonitas, de pensar o melhor para quem mais precisa, mas isso veio junto com uma questão muito forte de tecido social, e eu acho que a gente não sabe fazer isso no Brasil ainda, porque a gente não consegue sequer coordenar as nossas ações de um nível básico, assim, que é assustador de pensar quando você olha. Enfim, aí em relação à questão de melhorias habitacionais, eu diria que houve um boom muito grande na pandemia sobre esse tema, né, que foi super interessante, inclusive porque a classe média e classe média alta também fez muito, né, houve muitas obras acontecendo nas casas, remodelação, então foi um tema muito em alta, mas a gente não consegue, eu acho que ainda não conseguiu pensar numa política pública efetiva para essa questão, porque a verdade a gente tem um déficit qualitativo gigantesco no Brasil, e sinceramente não é uma questão muito difícil de você organizar. Se a gente conseguisse aplicar a lei que já existe, porque a gente nem consegue aplicar a lei de ATIS, que seria só a gente desenrolar essa lei. Assim, isso que eu ia te perguntar, essa ia ser exatamente a minha próxima pergunta, né? Se tu puder explicar para o ouvinte o que é a lei de ATIS, né? E se isso teve ou está tendo algum impacto prático, né, nessas comunidades. Nas comunidades onde a gente atua, não, porque, de novo, a TETO é uma organização que trabalha nas comunidades mais vulnerabilizadas, invisibilizadas, esquecidas, então, assim, não é que tem muitas outras, quase sempre, a TETO é a única organização que está ali. Então, não, assim, às vezes, inclusive, através da TETO, porque a TETO começa a trabalhar naquela comunidade, a gente vê outras organizações chegando, e a gente tenta também juntar, dar as mãos com outras organizações para a gente poder visibilizar aqueles territórios e trazer mais soluções e mais recursos para aquele lugar, né? Mas, enfim, a lei de ATIS, né, é a Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social, que é uma lei federal, mas que depois precisa ser aplicada, né, de forma estadual e municipal, para que a gente possa oferecer essas assessorias técnicas às pessoas que querem, né, melhorar as suas moradias, construir as suas moradias. Eu nem lembro, tem um dado do CAL também assustador, que é tipo assim, acho que 80% de tudo que já foi construído no Brasil nunca sequer passou por um arquiteto, tem um número assim absurdo, acho que até mais de 80%, eu nem lembro agora exatamente qual é esse dado. Mas
E é muito difícil você financiar, assim, essas organizações sociais, negócios sociais que trabalham com isso, é muito difícil. Eu não sou especialista nesse tema, mas converso muito com o pessoal. Tem muita dificuldade de se financiar, né? Porque você tem que ter um mecanismo de financiamento com as famílias. Uhum. A filantropia não está nem aí para causa de moradia, assim, em geral. Então, assim, a Teto poderia ser muito maior, outras organizações de moradia poderiam ser muito maiores, mas não é uma causa que a gente hoje enxerga como prioritária, porque a gente não enxerga a moradia realmente como esse mínimo de dignidade, de abrigo para as pessoas, né? Então, é bastante complicado. Mas é isso, assim, e acho que com a pandemia algumas coisas pioraram também, né? Porque muitas pessoas deixaram de poder pagar aluguel e foram montar barracos em favelas. Então a gente viu durante a pandemia um aumento de muitas comunidades onde a gente atuava, de pessoas simplesmente tendo que construir seus barracos para viver, porque elas não conseguiam mais pagar o aluguel de onde elas estavam, né? Uhum. E aí a nossa como organização, o que a gente luta bastante é que, como você falou, né, a gente precisa pensar em políticas públicas. Eu sempre trago essa imagem quando eu falo sobre isso, que é políticas públicas que tenham uma peneira tão fina que a pessoa mais vulnerabilizada não passe por essa peneira. Uhum. Que a malha da peneira seja tão fina que a pessoa que hoje mora num barraco, ela seja atendida. Hoje essa pessoa não é atendida por nada. Assim, no máximo dos máximos, ela talvez tenha a Bolsa Família e olhe lá, porque a pessoa ela está tão invisibilizada, marginalizada, ela mesma não se enxerga quase como uma cidadão de direito, de qualquer coisa, que ela está às margens, dentro da própria favela, ela sofre preconceito por ela morar naquela situação. Uhum. E hoje não existe um programa que olhe para essas famílias, né? E inclusive, assim, foi super legal. Eu realmente fiquei muito surpreendida quando a gente ganhou o concurso do Artigos de vocês, porque eu falei, gente, que surpreendente, porque esse tema, nunca ninguém quer falar sobre esse tema, assim, né? Pois é. E durante muito tempo, a Teto, inclusive, era super criticada, acho que até deve ser ainda, mas acho que está ganhando mais espaço, porque a gente era muito criticado por pensar em solução emergencial. Uhum. Mas, assim, eu sempre digo, e digo abertamente, a gente não acha que a solução transitória emergencial seja suficiente, que seja o fim do processo. Inclusive, a gente diz isso para as próprias famílias. Que as famílias entram na casa da Teto e dizem, nossa, isso é um palácio. E a gente diz, não é. Sim. Isso aqui é o mínimo para você pensar em outras coisas, para você ter tempo para se organizar, para a política pública chegar até você um dia. Esperamos, né? Mas a gente não pode ignorar, ainda mais agora, assim, com a crise climática o tempo inteiro destruindo a vida dessas famílias a cada chuva, a cada enchente, a cada onda de calor. Como assim, que a gente não consegue nem imaginar o que é morar num barraco feito de restos de material, onde chove dentro, onde entra bicho, onde você não consegue dormir, onde você tem medo pela sua família que vai se afogar. Assim, eu escutei recentemente, a gente está trabalhando agora no Jardim La Pena, em parceria com a Fundação Tite Setúbal, no Baixo La Pena, onde há anos moravam famílias em barracos de madeira totalmente abandonadas, né, o Deus dará. E a moradora me contando, na última chuva, eu estava na porta do barraco dela, tinha uma caixa d'água em cima do barraco. Ela falou, na última chuva, eu fiquei em cima da caixa d'água. E já tinha passado 2 meses da chuva e ela continuava morando naquele barraco onde tudo tinha ficado molhado. E essas famílias, a gente não faz nada por elas. E a Teto é só uma, para milhões de famílias hoje que moram nessa situação. Pois é. Então a gente quer muito trabalhar com o poder público, quer muito ampliar, mas a gente precisa de olhar, né, começar a olhar com coragem para essa realidade, que a gente acha que hoje, como sociedade, não quer. Camila, foi interessante falar nas críticas, né? Porque isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Primeira vez que eu ouvi falar da Teto deve ter sido uns 15 anos atrás. Talvez mais até. E eu olhei assim, olha, puxa, é uma instituição de voluntários, sem fins lucrativos, né? Assim, não tá usando o recurso público de ninguém, vai lá, melhora a vida das pessoas, e, assim, eu não tinha visto nada de errado. Tá ótimo, tá? Enfim. E eu comecei a ouvir de alguns arquitetos exatamente esses pontos que tu comentaste, né? Assim, pois é, mas não é uma solução permanente,
isso é provisório e vai virar permanente, não são estruturas, eu vou chamar aqui de confiáveis, né, porque tem essa característica ainda muito rudimentar, não é uma coisa escalável como solução, enfim, um monte de, né, enfim, dá pra achar defeito em tudo, né? Qualquer coisa, sim. Qualquer coisa, né? Se a pessoa quer ajudar, tem alguém para achar um defeito. Como é que vocês veem isso, né? Assim, como é que vocês... Porque eu tô pensando aqui, né? Pode ter algum ouvinte que pensa assim, né? Como é que se responde a isso e como é que vocês têm visto esse olhar, né? Tu já falou um pouquinho sobre isso, mas dá para aprofundar um pouco mais. Como é que você tem visto a percepção em relação à solução de vocês evoluir com o tempo? Sim, eu acho super importante esse ponto, porque, para mim, assim, cada construção que a gente faz, cada barraco que a gente substitui por uma moradia mais digna, é apontar o dedo na ferida. É colocar o dedo de uma ferida de uma sociedade que não tem coragem de olhar para a pessoa mais invisibilizada, né? E de fazer nada, porque a gente sabe que isso existe, quer dizer, inclusive tem pessoas às vezes que nem sabem, né? Quando eu trabalhava no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, eu escutava pessoas falar assim, mas essa foto aí que está no Facebook é na África? É em África essa foto? Eu não, é a 20 minutos da praia de Copacabana, essa foto. Então, assim, a gente escolhe não olhar para isso como sociedade, e eu digo isso abertamente, eu acho que assim, a gente realmente está fazendo uma escolha, deixar as pessoas morar assim, as pessoas em situação de rua, enfim, XYZ. Mas a gente está, na Teto, extremamente convencido de que o acesso a todos os outros direitos básicos, eles dependem do acesso a um abrigo seguro. E é por isso que a gente vive vendo, né, no barraco uma emergência humanitária, que não pode esperar. Que precisa ter uma solução emergencial para que a gente possa dar outros passos a partir daí. Mas quando as pessoas fazem essas críticas, claro, elas são críticas válidas quando a gente está falando de sociedade, né? Quando a gente está falando de, poxa, precisamos pensar em políticas públicas definitivas, precisamos olhar para isso, mas a gente precisa fazer alguma coisa agora. A gente precisa fazer alguma coisa. Essa pessoa amanhã, se chover, ela pode morrer. E aí? Você vai esperar que ela daqui a 15 anos tenha uma moradia, talvez tenha uma moradia. E assim, o nosso único programa é o Minha Casa Minha Vida, que não atende as pessoas que moram nessa situação. Sim. E agora temos o Faixa 4 também, que né? Cada vez mais atende outras faixas. Sim. E outras iniciativas, como, por exemplo, a questão Minha Casa Minha Vez Identidade, que poderia fazer muito mais, por exemplo. Não tem a escala necessária para a questão habitacional que a gente precisa no Brasil, né? Então, assim, óbvio, a gente precisa de soluções definitivas. Nosso objetivo como sociedade, a gente precisa empurrar para as soluções definitivas. Mas, enquanto isso, eu vou sempre defender que uma pessoa dormir num piso seco, num telhado que não chove, que ela possa trancar a casa dela. Eu estava semanas atrás com a Paulinha, que dizia que ela não trancava a casa dela, o barraco dela, porque não tinha nada lá dentro, porque ela não tinha uma chave de casa. E agora ela tem uma chave para abrir a porta dela, porque agora ela tem um mínimo de dignidade para dormir com os filhos dela. Quando chove, ela não fica mais em pânico se a água vai subir e levar tudo. Isso é suficiente? Não é suficiente. Inclusive, é muito triste que isso seja o mínimo, né? Que, como sociedade, isso é o mínimo que a gente possa entregar. Mas é essencial que a gente olhe e diga, olha, e pensar assim, e esse argumento, inclusive, de assim, isso vai virar definitivo. Poxa, então vamos olhar por que a gente não tem a maturidade como sociedade, e dos nossos governantes, e como sociedade, como corresponsáveis de que a gente pense em soluções definitivas, que a gente tenha soluções transitórias, mas pense nas soluções definitivas concretas, porque só criticar, para mim, e é isso que eu acho que é incrível na Teto, que a gente vai para onde ninguém vai, a gente trabalha em lugares que ninguém trabalha, e a gente faz o impensável, que é construir casas onde também ninguém constrói, porque a gente faz sem eletricidade, porque a gente faz, assim, inclusive eu acho que se a gente pagasse para fazer as moradias, não ia sair, entendeu? A gente faz porque o voluntário, ele chega lá e ele vê que é emergencial, que essa família, ela precisa, no final do dia, botar as coisas dentro da casa dela, que ela não vai ter para onde ir.
Uhum. Né? Então, enquanto a gente não entender, acho que para além das mentes, para nós, na nossa cabeça, inclusive, se a gente entender no nosso coração, assim, na nossa, como seres humanos, que as pessoas, que a gente precisa ter a coragem de olhar para quem está morando nessa situação e fazer alguma coisa concreta, é muito fácil a gente criticar, né? O mais fácil, inclusive, é criticar. A gente fazer alguma coisa é o mais complexo, mas também, ao mesmo tempo, é o mais simples. Porque eu estava lendo recentemente, agora eu esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro muito famoso sobre a crise habitacional nos Estados Unidos. Com certeza você vai saber sobre as remoções nos Estados Unidos. Evicted. Agora eu esqueci qual que é o nome dele. E ele escreveu um novo livro sobre a pobreza nos Estados Unidos. E ele tem uma frase que ele disse que foi muito impactante, que ele diz assim, para mim, que ele falou assim, quando a gente acha que os problemas são muito complexos, vira uma desculpa para a gente não fazer nada. E eu acho que a questão das favelas é essa. A gente fica nesse papo que é muito complexo, que é muito complexo, que é muito complexo, e a gente escolhe não fazer nada. A gente escolhe deixar lá, porque é muito difícil, porque a gente não quer se dar ao trabalho efetivamente de resolver, de fazer, tentar falhar, fazer melhor, né? Mas a gente não chegou ainda, não sei se algum dia a gente vai chegar, eu espero que sim, que a gente chegue num lugar que a gente fala, não queremos mais viver assim. Não queremos mais aceitar essa dinâmica na nossa sociedade. Camila, tô curioso para saber qual foi a primeira vez que tu conheceu a Teto, como é que tu te juntou a Teto depois? E talvez uma pergunta mais profunda aqui, qual foi o momento que tu, ao longo dessa trajetória, que tu decidiu dedicar a tua vida para isso? Bom, eu na verdade entrei pela Teto como doadora. Eu achei engraçada essa história, porque eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro, tinha terminado a faculdade, e a minha mãe viu uma notícia de uma ONG que estava fazendo crowdfunding para construir moradias. E isso na época onde fazer campanha de crowdfunding era uma notícia, né? Porque hoje em dia já não é uma notícia, mas era uma notícia. A ONG faz campanha e tal. E aí era a Teto que estava chegando no Rio de Janeiro nessa época, ia ser a primeira construção da Teto no Rio de Janeiro. E isso foi 2013. E aí eu doei, mas eu não entendi como participar, assim, não achei um link de inscrição, não sei. Só que eu fiquei absolutamente obcecada pela Teto. Eu li tudo que tinha na internet, vi todos... Tu não trabalhava com isso na época? Não, eu me sou formada em engenharia ambiental. E aí mas assim, na verdade, eu sempre brinco que eu sempre quis ser urbanista, mas não existia isso na época. E eu fiz a faculdade em Portugal. Então, ou você fazia arquitetura e urbanismo, mas eu não queria ser. Eu fiz um estágio em arquitetura, achei um saco. E aí eu falei, não, mas assim, quando eu fiz engenharia... São disciplinas realmente bem diferentes que não deveriam estar juntas umas das outras, mas isso é uma longa conversa. Outro papo. Mas assim, todas as matérias que eu tinha na engenharia ambiental, tinha matéria de planejamento urbano, tinha matéria de processos participativos, tinha sociologia, todas essas coisas eu falei, eu gostava. E aí muito mais tarde que eu descobri, né, inclusive só quando eu fui estudar nos Estados Unidos que eu descobri que o urbanismo ele existia só por eles mesmo, né, não junto com a arquitetura, enfim. Mas eu sempre acho que eu sempre quis, porque eu uma época quis fazer arquitetura paisagista, eu queria ser urbanista, só que eu não achava o nome, né? Mas, claro. então eu fiquei absolutamente obcecada pela Teto, e aí eu estava chegando no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, então eu ficava falando da Teto para todo mundo que eu conhecia. Assim, completamente maluca. Eu ia qualquer festa, bar que me chamava, eu ficava, tem essa organização que chama Teto, que faz assim, faz assim. Até que eu cheguei em alguém que tinha conhecido alguém que tinha ido na construção. E aí essa pessoa me levou para a segunda construção que teve nesse ano. E aí eu nunca mais saí. Aí, enfim, aí eu virei voluntária, enfim, eu estava trabalhando, na verdade, como analista ambiental na época, mas todo o meu tempo livre era como voluntária. Eu fiquei muitos anos fazendo 1000 coisas dentro da Teto. Tentei trabalhar na Teto muitas vezes, sempre me chegava no final e não me contratavam. Enfim, foi assim que eu entrei para a organização. E depois eu fui fazer, né, inclusive, sim, fui estudar fora, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, por conta de tudo que eu tinha aprendido na Teto, porque na Teto a gente sempre aprende sobre, enfim, que a gente está fazendo uma ação emergencial, uma ação transitória. E na época, enfim, muito mais focado também na questão da moradia, a questão dos projetos foi surgindo depois, mas que a gente almeja a política pública.
assim, que a política pública é o que a gente almeja como organização, como a nossa causa, né? Então, eu fui estudar administração pública por tudo que eu tinha aprendido no Teto, e aí acabei focando em política pública habitacional e urbana, enfim. Muito legal. E eu acho que quando eu decidi que eu queria me dedicar principalmente à causa da habitação, eu estava nos Estados Unidos, e eu fui fazer o mestrado, e o meu mestrado, né, tinha a possibilidade de você escolher muitas matérias, e eu fui sempre escolhendo habitação, política urbana, assim. E aí eu lembro que eu estava numa aula que era só sobre moradia, e a professora falando, eu falava, gente, por que eu estou... É isso que eu quero fazer, não sei, eu lembro que eu estava no meio da aula, assim, quando eu percebi, não, mas é isso, moradia, eu quero só trabalhar com moradia para sempre. Mas eu acho que é porque tem uma coisa muito ao mesmo tempo, é muito interessante, porque a moradia, ela representa tantas coisas nas nossas vidas, né, eu sempre digo, é o primeiro lugar que quando a gente nasce, a gente vai para a nossa casa, né, o nosso primeiro lugar no mundo é a nossa casa. E, ao mesmo tempo, ela também é uma forma de ascensão na sociedade, ela também é um ativo no mercado imobiliário, ela também, enfim, tem tantos papéis na nossa sociedade, ela impacta tanto a nossa vida, e tem um dado que eu gosto de usar muito, que, inclusive, adoraria que a gente tivesse essa informação aqui, quando eu digo no Brasil, as pessoas ficam muito chateadas comigo, então espero que você não fique tanto, acho que você não vai ficar. Mas que eu digo sempre que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que o que mais impacta a sua vida é o seu CEP. E quando eu falo isso aqui, as pessoas ficam muito chateadas, porque elas acham que o que mais muda a sua vida é a educação. E não é. Então, assim, é isso. É uma coisa tão essencial e tão ainda não priorizada na nossa vida, no mundo, inclusive. A gente está vivendo uma crise habitacional no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Então, é um tema que impacta a nossa mobilidade, a nossa saúde, o nosso trabalho, nossas relações, o acesso à cultura, enfim, tudo está conectado à moradia, de certa forma. Então, eu acho que é um tema muito fascinante e eu continuo tendo muitas dúvidas, assim. Quanto mais eu leio, mais eu fico, nossa, mas peraí, não entendi isso aqui. Preciso entender mais, preciso falar mais com mais pessoas, escutar mais, ler mais livros. Então, acho que isso é o que realmente, assim, me move muito querer fazer parte disso. E acho que o Brasil, enfim, a gente precisa muito de trabalhar com a questão da moradia. Tem muito ainda para aprender, tem muito para a gente consolidar, e acho que tem muitas cabeças muito pensantes, assim, mas que a gente precisa fazer mais, acho que a gente precisa se corresponsabilizar mais sobre essa causa. Acho que isso que é onde eu quero colocar a minha força de trabalho, tá aí. Com certeza, com certeza. Camila, está chegando próximo ao final, tem outras duas perguntas para ti. Desse primeiro momento, vou chamar aqui o deslumbre com a Teto, quando ficou sabendo e falava para todo mundo e tal, até hoje, quais foram as tuas maiores surpresas ou maiores aprendizados, né? Porque certamente, enfim, tu tinha uma expectativa e depois de, enfim, 10, 15 anos trabalhando, né, e indo para a linha de frente, digamos assim, a tua percepção mudou, amadureceu, né, de várias formas, né? Se tu puder, enfim, resumir aí em alguns pontos, acho que seria super, super interessante. E hoje, né, enfim, liderando várias frentes na Teto, né, qual que é o maior desafio que tu encontra hoje, né, no crescimento da organização, né, na realização dos projetos de vocês? 2 em 1. Boa. Bom, acho que o mais surpreendente para mim isso, porque realmente, assim, eu antes de entrar na Teto, eu nunca tinha pisado, mas na verdade, eu já tinha pisado numa favela, mas não no Brasil, em outros lugares que eu tinha passado. E eu acho que o que continua, assim, me surpreendendo até hoje, e ao mesmo tempo também me mantém completamente indignada. Então, por um lado, eu acho que o que me surpreende são a força das lideranças comunitárias com as quais a gente trabalha. Então, tem o Igor, que, né, escreveu o artigo comigo, ele sempre brinca que não teria um CEO que conseguiria viver um dia na pele de uma liderança comunitária de uma das favelas que a gente atua. E
E assim, a disponibilidade que essas lideranças têm, e a humildade, a coragem e a abertura que elas têm para trabalhar com a Teto, assim, com a gente. É uma relação muito incrível, assim, de troca e de aprendizado mútuo, assim, é mágico, eu diria. Na Teto a gente sempre fala que tem, assim, uma chama de magia que move essas relações e esses encontros improváveis que acontecem e que são muito frutíferos. E o que me mantém, enfim, indignada é essa realidade ainda, assim, não tem uma vez que eu esteja na favela que eu encontre uma situação e isso eu acho normal, e eu acho que isso é bom, acho que isso é o que eu continuo chegando em casa e ficando chocada de que por que eu agora posso tomar um banho de água quente, assim. Né? Então, isso é o que eu continuo me surpreendendo também de que isso existe e que eu não acho isso normal. E o nosso maior desafio, eu diria, hoje acho que ainda é uma questão da causa mesmo, assim, das pessoas entenderem a urgência que a situação que essas pessoas vivem, essa realidade absolutamente cruel e desigual, né? E a segunda, financiamento. Financiamento, porque realmente, assim, muito, a gente tem, né, a gente não está simplesmente oferecendo, não sei, capacitação, a gente está construindo coisas físicas, né, entregando casas, transportando casas para vários lugares do Brasil, fazendo sedes comunitárias, pontes, escadas, então tudo coisas que têm custo alto para a organização, e que a gente poderia fazer realmente muito mais se a gente tivesse mais recursos, assim, e tem, assim, zero fundações, quase zero, na verdade, a única fundação que tem um olhar mais para o urbanismo, para a moradia, é a Fundação Tite Setúbal. Não existem outras fundações que têm esse foco, todas as outras fundações têm focos em outras questões, em educação, clima, enfim, mas moradia não é um deles. Então, a gente não tem lei de incentivo para moradia, por exemplo, para esse tipo de projeto. Então, é isso, assim, a gente ainda encontra pouca disponibilidade para a causa evoluir, assim, como um todo, para a gente poder desenvolver outras questões, inclusive, né, a questão de dados, a gente agora está com essa frente mais de incidência, então, esse ano, a gente não só lançou um novo projeto de moradia, que é a Moradia Resiliente, que foi uma moradia redesenhada, pensando e escutando as demandas dos moradores sobre quais eram os maiores impactos da crise climática em relação à moradia, e a gente redesenhou essa moradia, mas a gente também vai lançar agora em outubro um novo estudo, que é o Panorama Climático, que a gente está mapeando 100 favelas e comunidades, territórios no Brasil, sobre o impacto da crise climática sobre essas comunidades. E a gente entende que é um estudo inédito, que não existe nessa Muito escala. Legal. E apesar dele ser um estudo qualitativo, exploratório, né, porque a gente tem mais de 12 mil favelas no Brasil, então, né, 100 não é representativo estatisticamente, vai ser um estudo muito inovador e muito realmente inédito nessa perspectiva, né, e que a gente também só conseguiu fazer por conta do voluntariado e por conta de outras organizações parceiras que entraram com a gente. Então, a gente está mapeando desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, vai ser um estudo bastante interessante que a gente espera que também traga essa urgência para esses territórios e principalmente a questão da moradia para quem está morando num barraco de madeira e não pode esperar, né, soluções que vão chegar daqui a 10, 15 anos. Né? Então, querendo um pouco quebrar esses muros sobre essa temática e visibilizar cada vez mais a temática e esses territórios hoje ainda muito marginalizados. Bom, sempre conta com a gente para publicar dados, conteúdos, né, que vocês chamar aqui, desvendarem a partir dessa pesquisa. Com certeza. E Camila, na verdade, a gente estava aqui na conversa, eu me perdi nas perguntas do chat, a gente abre aqui na sala o chat para os apoiadores do Caos Planejado fazerem algumas perguntas, então se tiver um tempinho eu vou puxar algumas delas. A Fernanda e o Percival perguntaram aqui, vou juntar as duas em uma, se a Teto tem interlocução com o Poder Legislativo ou a Secretaria de Urbanismo das cidades quando age nos territórios, ou se é uma, digamos assim, se é um diálogo mais diretamente com a comunidade, né? E aí, enfim, tem um tema aqui que eu acho que anda em paralelo, que o Percival trouxe, se existe alguma ligação com programas de regularização fundiária promovidos pelas cidades. Boa.
Não, assim, realmente o nosso contato é sempre muito mais com as comunidades. A gente busca, assim, fazer interlocução com os municípios, mas, gente, o município não consegue, assim, nem sabe por onde começar, nem sabe que essas favelas existem, não sabem como começar a dialogar. Então, assim, tem sido... Esse vai ser, assim, a nossa nova fase vai ser essa. Como que a gente chega nos municípios, como que a gente fala mais com os municípios, como que a gente traz essa batalha mesmo, de que é preciso olhar para esses territórios, é preciso pensar nesses territórios, é preciso priorizar primeiro esses territórios antes de qualquer outro. Mas é muito complexo, assim, não existe, assim, a verdade é que não existe vontade política também, não ainda, para essa temática. Então, e muito menos para o transitório, porque as pessoas têm muito medo do transitório, né? Então, o que é super interessante, porque tem outros países onde a Teto atua que consegue fazer parcerias enormes com o poder público. Então, por exemplo, agora no México, na Teto México, na Teto, né, que é em espanhol Teto México, a gente está fazendo parcerias por conta da crise climática. Então, tem muitos furacões acontecendo, muitas tempestades que estão levando às casas das pessoas. E aí, em parceria com o poder público, está financiando a construção de moradias. Não tem alternativa, né? Foi o que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul. Quando tem, assim, de noite para o dia, né, centenas de milhares de pessoas, enfim. Mas a gente teve muita dificuldade em financiar moradias para o Rio Grande do Sul. A gente queria ter feito bastante e não conseguiu. Muito difícil. E em relação à regulação fundiária, a gente acaba apoiando num lugar mais de incidência. Então, por exemplo, como a gente levanta muitos dados sobre as comunidades, muitas vezes a gente ajuda, se a comunidade está num processo de regulação fundiária, ou se existe até casos de remoção, etc., a gente ajuda a criar um dossiê sobre informação sobre essa comunidade, né? Trazendo os dados, as histórias, trazendo também assim, a parte mais de você conseguir ter os direitos assegurados nesses processos, né, e não ser, como a gente conhece, muitos casos muito né, agressivos de remoção, etc. Então, a gente entra mais nesse lugar. Mas eu acho que essa questão da regulação fundiária é super interessante. Vou só pontuar muito rapidamente essa temática, porque a gente usa muitas vezes a questão da regulação fundiária como não podemos fazer nada porque não está regularizado. E isso, assim, metade, assim, nem sei qual que é o dado, né? Mas, assim, mais de metade, com certeza, do Brasil não está regularizado fundiariamente. Mas por que na favela isso impede você fazer qualquer coisa? Porque essa é a primeira coisa que não pode fazer nada porque não está regularizado fundiariamente. Mas, assim, se você for em bairros ricos... É uma resposta fácil para não fazer nada também, né? Exato. Então, né, saneamento, até 5, 10 anos atrás, a gente não estava fazendo nada de saneamento nas favelas porque não estava regularizado, e a gente conseguiu quebrar essa barreira. Então, eu espero que isso a gente consiga fazer com outras temáticas também. A Fernanda pergunta aqui, né, a gente já falou um pouco sobre programas habitacionais, tu comentou que, puxa, né, a gente só tem Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que todo mundo que ouve esse discurso, assim, entra num mini desespero. Então ela pergunta, um novo PAC, urbanização de favelas, ou periferia viva, está tendo algum impacto? Tem programa de financiamento, projetos CEP para todos, planos municipais de redução de risco e planos de melhorias habitacionais e regularização fundiária, enfim, acho que a pergunta é, essas coisas estão entrando para adicionar, estão avançando? A Secretaria Nacional de Periferias acho que tem feito um trabalho muito interessante, muito inovador em muitas frentes, mas a questão a gente precisa sustentar isso ao longo do tempo, né? Porque é isso, são 12 mil favelas, no mínimo, que a gente inclusive sabe que o último censo, né, teve várias questões em relação à cobertura, né? Então, eu acho que são iniciativas muito boas, muito interessantes, a gente está acompanhando, a gente tem uma relação também com a Secretaria, mas eu acho que é isso, a gente precisa sustentar, e mais do que isso, que é uma coisa que a gente perdeu nos últimos anos, foi a capacidade técnica porque assim, a maior responsabilidade dela está nos municípios. Mas os municípios perderam, nos últimos anos, muita capacidade técnica para efetivamente sustentar essa problemática e poder avançar, né, na regularização fundiária, urbanização de favelas, etc. Então, eu acho que é uma muito boa iniciativa no sentido de mostrar que é possível, de ter alguns casos
que tenham sucesso para a gente poder expandir para os outros 5 mil e sei lá quantos municípios que a gente tem. Né? Então, mas é isso, assim, precisamos criar uma nova cultura em relação a isso, que eu acho que a gente hoje não tem, né? Nem cultura, nem vontade política, e essa é a grande questão. Mas também não podemos não fazer nada, né? Então, acho que é muito importante essa iniciativa, mas para a gente conseguir sustentar, precisamos, né, de pressão, de pessoas também se envolvendo na política, né, inclusive do privado entrar mais nesse debate. Eu acho que no INSPER tem feito uma iniciativa muito interessante de juntar a pauta da segurança pública com a do urbanismo. Porque a pauta da segurança pública é a pauta querida do Brasil, né? E a gente não entende a correlação de um e de outro. Né? Eu sempre faço essa provocação se todo mundo se preocupasse com a desigualdade, a questão da moradia, saneamento e desigualdade no nosso país, como a gente se preocupa com a pauta da segurança pública, poxa, o Brasil ia ser uma Suíça. Né? E se a gente investisse metade do que a gente investe em câmara, grade, carro blindado, segurança, muros, se a gente investisse isso, né, nas nossas cidades e nas áreas mais desiguais, a gente teria outra cidade, né? Mas a gente prefere olhar para um lado e não olhar para o outro. Então, eu acho que são iniciativas boas para provocar, mas a gente precisa ser mais audazes e fazer mais a partir daí. Muito legal, eu concordo. Camila, para fechar aqui, muitos apoiadores comentando: como alguém pode se tornar voluntário na Teto? Como eu levo a escola dos meus filhos adolescentes para participar do voluntário da Teto? Quem tiver um caso ou um projeto pode falar com vocês como? Perfeito. Bom, a melhor forma de você saber como ser voluntário é entrar no nosso Instagram, teto.br, lá tem todo o passo a passo de como se tornar voluntário, participar das atividades pontuais, ou participar do processo de seleção para você, voluntariado fixo, fazer parte do voluntariado durante o ano. E em relação a colégios, pode também mandar um e-mail para recursos.brasil@teto.org.br, que a gente faz as conexões locais dos colégios. E para projetos, a mesma coisa para a equipe de recursos, né? Então, a gente faz parcerias com empresas, a gente desenha projetos também um pouco diferentes e maiores a partir também dos recursos que aparecem. Então, é sim possível a gente desenhar projetos em conjunto, mas, assim, a gente precisa sempre do financiamento junto para poder realizar esses sonhos. Certo. Obrigado, Camila, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a vocês. A gente está gravando aqui final de julho, daqui a umas 2 semanas eu devo encontrar o Danilo, aqui em Porto Alegre. Eu tô tão triste que eu não posso ir, mas o Danilo vai ser ótimo. No encontro dos Cidades Responsivas, então mais uma oportunidade para falar sobre moradia com o representante da Teto. E, enfim, te agradeço mais uma vez pela participação, foi um baita episódio. Obrigado. Obrigada, pessoal. Nesse episódio, conversamos com Camila Jordan. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e entra para nossa comunidade. Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. A OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.